Reflexão do dia, Gálatas 1. Esta é uma das pequenas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, se comparadas às cartas aos Romanos e às duas cartas a Corinto. A carta escrita aos crentes da Galácia é, portanto, a primeira dessa série de cartas um tanto menores que estão apresentadas no Novo Testamento. Esta carta, conquanto pequenina, é muito rica de mensagens e nela o apóstolo Paulo aborda vários aspectos da vida cristã, ensina muito sobre nossa caminhada com Cristo e sobre os desafios de uma vida que corresponda aos planos de Deus. Alguns ensinamentos extremamente práticos e uma abordagem bem vivencial. Mas ele começa por alguns conceitos fundamentais. E o primeiro capítulo trata do Evangelho. Paulo quer falar sobre a unicidade do Evangelho que ele apresentara àqueles crentes. Mostra sua preocupação com o fato de alguns estarem se distanciando do verdadeiro Evangelho de Cristo. E aqui quero lembrar algumas preocupações que precisamos ter em mente. Uma delas é que a mensagem do Evangelho é única por ser o caminho exclusivo através do qual temos acesso à salvação. Para explicar esse diferencial, eu quero lembrar que todas as propostas religiosas existentes ao longo de toda a história tinham como um elemento comum a meritocracia. A ideia de que a salvação pode ser conquistada de alguma forma, pode ser merecida de alguma forma. O Evangelho é o Evangelho, para usar a expressão do próprio apóstolo Paulo, é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que propõe a salvação como presente de Deus, como dádiva, porque a única forma de alcançarmos a salvação é tendo recebido esta salvação diretamente de Deus. Jamais seremos capazes de conquistar, de merecer ou de construir a nossa salvação. E é sobre isso que a Bíblia fala. Por isso, Jesus se apresenta como o único caminho. Por isso, Jesus é o único mediador. E por isso, em nenhum outro há salvação. Paulo chama a atenção dos crentes da Galácia exatamente para que eles não se deixem tentar por outras ideias e outras propostas que não são evangelho, que não são a boa nova de salvação, que não são um caminho efetivo por meio do qual possamos ter acesso ao perdão dos nossos pecados e à certeza da vida eterna. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que só Jesus Cristo salva. O Evangelho de Cristo é o único meio através do qual podemos obter a nossa salvação. Salvação obtida gratuitamente, salvação garantida eternamente, mas salvação encontrada exclusivamente no Evangelho de Jesus Cristo. Não deixemos de pregar esta verdade. Amém.